apenas. Senhor, eu te louvo nesta noite por essa rica oportunidade de estar aqui. Senhor, que tu venha falar ao seu povo, que tu venha, Senhor, abrir o coração, a mente, porque eu sempre tenho dito, Senhor, que a tua verdade, ela é um meio de libertar-nos, ó Deus. Só ela pode nos tirar do cativo. Só ela, Senhor, pode tirar as correntes, as cadeias, os grilhões. Tu tens dito, Senhor, há muito tempo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós queremos andar em liberdade contigo, ó Deus. Ao modo certo, à forma certa, na medida certa. Não, Senhor, ao nosso conhecimento, não, Senhor, à luz da nossa verdade. Mas, Pai, naquilo que é seu, naquilo que é puro e verdadeiro que vem de Ti. Então eu te peço nessa noite, ó Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, venha conduzir nesta noite a minha boca. Pai, por meio da Tua palavra, assim eu te peço. Amém? Fique à vontade. Faça uso da tua Bíblia. Eu vou tirar meu relógio porque tenho uma grande dificuldade em falar pouco. Quando tiver 30 minutos, vocês levantam e falam: glória, aleluia. Está combinado? Amém? Vou abrir aqui meu iPad, muito moderno. Está combinado para eu não passar do horário. Você vai dizer aleluia, glória a Deus, bem forte. Deixa eu te falar. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, o próprio Deus, ele trouxe uma determinação quando ele disse para o seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. Agora dá aí uma olhadinha para o seu vizinho de fé, diz nos olhos dele: seja santo. Mas agora com ousadia: seja santo. Já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele reprisa essa determinação. Lá no capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele reprisa isso dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Vou repetir: toda maneira de viver. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Ele estava se reportando ao Antigo Testamento. Então, quando eu li esses versículos, eu pude concluir que santidade, ela não se trata de um atributo divino. Santidade é a própria essência, é a própria característica, é a própria personalidade de um Deus todo-poderoso e misericordioso. Aleluia! Foi nesse contexto, então, que eu tive uma curiosidade de entender um pouquinho mais sobre a palavra santo. No hebraico, ela se chama kadosh. Diz alto: kadosh. No hebraico. Que é o ato de ser separado, exclusivo, único, santificado. Eu achei isso lindo. Exclusividade, separação. E aí, para trazer um bom exemplo, eu fui lá em Êxodo. Lá o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele orientou o seu povo que levantasse o tabernáculo. E nessa orientação Ele exigiu que todos os utensílios, todos os objetos fossem separados, santificados com exclusividade para Ele. Você imagina só? Um Deus todo-poderoso pedindo que tudo aquilo fosse separado para a sua glória, para a sua exaltação. Cada objeto, cada mesinha, cada taça. Assim Ele estendeu também ao tabernáculo. E o que eu achei mais fantástico de tudo isso que eu estou aqui te informando, é que Ele estendeu essa separação, essa exclusividade, essa santificação para o povo de Israel. Eu achei isso muito perfeito, porque isso me fez lembrar que Ele estava levantando o povo para seu gozo, para a sua exclusividade, para a sua alegria. Daí foi muito fácil entender, compreender. Não foi difícil entender
que a determinação dessa santidade por Deus, ela nos reporta, ela nos atrela a um modelo de vida, a um estilo de vida, a um parâmetro de vida totalmente fora de um contexto humano. Olha só, totalmente fora de uma compreensão divina, de uma visão divina, de uma lógica, aliás, humana. Não foi difícil entender quando eu concluí, aliado aos versículos, a essa determinação do Senhor. Então Ele nos chama em nome dessa santidade, para termos uma vida num parâmetro totalmente santo, não na minha visão humana, não na sua visão, não no seu entendimento, não no seu querer. Distante daquilo que nós entendemos que seja normal, distante daquilo que a gente julga ser o correto para todos nós, comum a todos nós. Sabe por que eu estou falando isso nessa noite? Tendo o cuidado e toda a referência de falar com você. Talvez, por leiguice ou por ignorância, todos nós, eu estou me incluindo no meio, todos nós estamos entendendo de forma religiosa e equivocada o verdadeiro sentido de santidade. Aí eu te digo nessa noite, religiosidade ela impõe costume. Religiosidade ela impõe hábitos. Religiosidade ela impõe tradição. Talvez alguns de vocês estão aqui habituados a estar no culto. Talvez você está aqui habituado a tocar, a cantar, a pastorear. Talvez você tenha o costume de dirigir o seu pequeno grupo. Talvez você tenha o costume de estar à igreja profetizando, orando e expulsando os demônios. Mas talvez você está muito distante, muito longe de viver uma vida santificada, separada, exclusiva. Aleluia! Para o nosso Deus. Isso me faz lembrar uma sociedade, uma comunidade que existiu há muitos anos atrás. A comunidade farisaica. Eles alimentavam um cristianismo em cima de uma hipocrisia, em cima de uma farsa, em cima de uma aparência. Eram os fariseus. Então eu ouvi aqui nessa noite dizer para você, religião ela impõe tradição. Mas o nosso Deus, eu digo nosso Deus, Ele impõe uma conduta interna. E logo após Ele impõe uma conduta externa. Totalmente atípica, totalmente diferente daquilo que a gente julga ser certo, correto, politicamente correto aos nossos olhos. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Eu volto a repetir, eu estou pregando para mim também. Aleluia! Quando eu lia isso, eu falava, meu Deus! Então eu posso te dizer, com toda a autoridade de Deus, com tudo aquilo que Ele me incumbiu, de estar aqui, te orientar, te alertar. Ou, de repente você está dizendo o que tem a ver com a minha vida. Tenho sim. Então posso te afirmar aqui nessa noite que santidade, ela não é um estado, ela não é uma condição de impecabilidade. Santidade, eu vou dizer para você em alto e bom som, ela é algo que foi feito, ela é algo que foi produzido para um propósito santo, divino. Olha para você, você é esse algo. Eu sou esse algo. Algo que foi feito, realizado, desenhado. Aleluia! Diz a palavra, diz as escrituras, para um propósito sagrado. Pense bem, se um dia Ele pediu para que seus objetos fossem separados
Queridos, não é difícil entender que você está além de um objeto. Deus te desenhou. Deus te elaborou. E a profundidade desta palavra, ela descreve a santidade dele. Para um propósito. Um propósito sagrado, divino. Quando eu li isso, eu falei, Pai, você me separou com exclusividade. Para uma santificação. Eu posso ainda te afirmar que santidade é você passar por essa terra, este mundo físico, e abrir mão, e lançar mão da sua identidade terrena, e assumir em plenitude um perfil, uma personalidade, um caráter totalmente atrelado a uma natureza divina. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Essa é santo. Falar em santidade em nome de Deus, para Deus não é fácil. Estou me incluindo nessa noite, nesse propósito sagrado. Então Paulo, nosso amigo Paulo, apóstolo Paulo, ele não estava errado quando ele disse lá nas Escrituras, que nós somos sim, em todas as cartas ele reporta aos povos de Deus como santos. Então ele não está errado quando ele disse que nós somos santos, que lutamos contra o pecado. Olha as cartas, até na atribuição dos dons. Esses dons, dizia ele, é para a santificação daqueles que pertencem ao Senhor. Não errou Paulo, porque aos olhos de Deus, aos olhos do Todo-Poderoso, santidade retrata algo nobre. Santidade retrata algo puro, exclusivo. Então eu vou trazer essa palavra nessa noite para a nossa realidade, aleluia. Eu vou trazer essa palavra hoje para o nosso dia a dia. Santidade, ela implica vida social diferenciada. Vou aplicar aqui hoje. Você vai dizer, o que você tem a ver com a minha vida social? Tenho muito a ver. Quando se trata do nome do Senhor Jesus, eu me levanto em defesa. Quando se trata de Avivando as Nações, uma igreja séria, eu me levanto em defesa. Você pode sim frequentar qualquer lugar. Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve ter vida social. Mas eu vou te dizer algo nessa noite. Você não é qualquer um quando se trata de qualquer lugar. Você pode até ir em qualquer lugar, mas jamais poderá se portar, andar, agir de qualquer modo, de qualquer maneira. Você foi separado para uma exclusividade santa. Dá para entender? Você representa alguém. Tem muita gente nos envergonhando lá fora. Tem muita gente envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus. Então repensa, reflita nessa noite, que tipo de santo você é. Cuidado, a palavra nessa noite é essa. Estou aqui te advertindo, sim. Muitas vezes meu filho falava, mas mãe, parece que a Bíblia é um código. Não se trata simplesmente de lei seca. Trata-se de algo que foi feito, algo que foi elaborado, algo que foi desenhado para um propósito. Como poderia ele estabelecer você se ele não fosse santo? Logo você foi preparado sim, para um propósito sagrado divino. Tem mais? Nossa realidade traz mais. Santidade implica vida amorosa diferenciada. Aí você vai pensar de novo, já vem ela se metendo na minha vida.
não queria estar aqui hoje. Não é nada cômodo. Você pode casar, você pode namorar, você pode noivar. Mas seu namoro, seu noivado, seu casamento, eles sempre serão regidos por um padrão divino. Pelas normas divinas. Está uma confusão hoje, né? Satanás, ele veio para deturpar o que é lindo, belo e santo. Até no mundo jurídico está havendo essa confusão. Você conhece uma pessoa e fala, é seu namorado? É meu namorado. Não sabe mais os termos de um namoro. O limite. Como assim namorado? É, namorado. É seu noivo? Não, é noivido. Acabei de inventar, tá? Queridos, as leis, as normas caminham diferente conosco. Agora tem-se o casamento de relacionamento aberto. Você já imaginou? Você casa com alguém, seu marido lá, seu companheiro, o amor da sua vida. Ele pode ter mais um harém. Sangue de Jesus tem poder. Volto a te repetir. Satanás, ele veio deturpar, macular aquilo que o Senhor, nosso Deus Santo, divino, estabeleceu como lindo e perfeito. Imagina eu casado com esse homem de 1,90 m, lindo e maravilhoso. Quase saiu não, né? Um maravilhoso. E ele tendo a chance de ter mais 3, 4, 5, 6. Relacionamento aberto. É isso que o inimigo está fazendo com aqueles que se dizem santos. Aí tem umas mentalidades que entram no meio do corpo do Senhor. Eu não digo igreja, porque igreja é simplesmente templo. Eu digo igreja nós, casa. E começa a aderir esse tipo de ideias malignas. Querido, o Senhor te chamou para ser exclusivo. Aliás, você é exclusivo. Santificado para uma exclusividade divina. Se ele tinha ciúmes de um objeto, como ele não terá de você? Ele estendeu a santidade para o povo de Israel, para te lembrar que essa santidade, essa exclusividade, ela te alcança. Vamos mais trazer para os nossos dias. Santidade implica vida civil diferenciada. O que tem a Deus a ver com a minha vida civil particular? Tudo. A essência do nosso Deus, diz a palavra, é justiça. Ele é um Deus justo. Ele não permitirá nenhum dos seus filhos serem lesados. Você gosta quando o seu filho é lesado? Quando alguém passa seu filho para trás? Você sente isso bem? Nós somos o primeiro. Nós somos os primeiros. Eu sou a primeira a tentar reverter a situação. Então, cuidado no seu ato de comprar, de vender, de permutar, de pedir emprestado e não devolver. Cuidado! Não é coisa pequena, não é. É coisa de exclusividade, de pessoas santificadas, de pessoas separadas. Porque ele diz, eu sou santo, sede vós também santos. Cuidado, toma cuidado. Ainda tem mais um pouco? Tem muito. Santidade implica vida emocional, sentimental diferenciada. Eu gosto de um versículo que diz assim: porque eu não vos dei um espírito de covardia, mas eu vos dei um espírito de poder, autoridade e, ninguém sabe, né? De equilíbrio. Eu cifrei isso na minha Bíblia. Equilíbrio. Equilíbrio. Cuidado com as suas reações frente à dor,
Cuidado com suas reações frente à fofoca, à calúnia, à difamação. Cuidado com sua dor, com a rejeição, com a indiferença. Cuidado! Oh, manahasou meniandai. Augusto Cury, quem conhece aqui? Um dos maiores psiquiatras. Antes ateu, hoje comprado e lavado no nome do Senhor Jesus. Ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus quando ele começou a estudar as reações de Jesus frente ao abandono. Ele começou a estudar quando ele viu a traição e a reação de Jesus. Era um homem, mas um homem santo. Ele começou a pesquisar. É quase impossível, humanamente falando. Quando todos esperavam que ele ia odiar, ele amava. Quando todos esperavam que ele ia condenar, ele acolhia. Oh! A religião condena, mas ele absolve. Ele absolve. Existe um Espírito Santo em você. Logo você sabe perdoar. Você não é religioso. Você sabe sim relevar. Condenar é a religião. E Augusto Cury se rendeu. Se rendeu ao amor de um homem. Um homem como eu e você. Mas santo. É isso que espera de mim. É isso que espera de você. Porque nos atentamos sempre à lei. Lemos, mas pouco vivemos. Então Ele está nos dando uma oportunidade nessa noite para trazer a nossa vida prática. O que Ele precisa ver em você. Talvez você esteja analisando, mas isso é tão pequeno. Não é não. Há pouco tempo eu mandei um áudio para as minhas meninas. Eu gosto de mandar o que é necessário, o que vai contribuir para a sua vida. Minha prima, pastora, mulher de Deus, lá no Piauí. Essa ovelha congregava com ela. Uma irmã que era dirigente do círculo de oração. Aparentemente, vivia uma vida coerente, se vestia coerente. E numa madrugada ela teve um sonho, uma visão, disse ela. Longa. E ela descreveu essa visão de uma forma tão moderna. Aviões chegando, helicópteros. E esse povo estava numa ilha. E ela via esse povo sendo levado, ela ficando para trás, porque de repente ela viu que estava observando coisas materiais. Quando ela terminou esse áudio, essa mulher chorava num desespero tão grande. Ela, Senhor, eu fiquei. Esse sonho se trata do arrebatamento, na linguagem de hoje, né? Senhor, eu fiquei. Ela ajoelhou naquela noite, Senhor, me perdoa. Talvez eu esteja vivendo uma santidade diferenciada. Oh, como isso é sério. Mas hoje está se prostrando uma mulher que pede perdão, Senhor. Não adianta você viver com suas mazelas ocultas. Ele vê. E ela se prostrou. Senhor, tenha misericórdia. Daqui por diante, vou me levantar e vou ser uma mulher diferente. Olha só. Ela teve essa visão na madrugada de um dia para o outro. À noite o Senhor a recolheu e levou. Foi fato. Não é mentira, não. E quando eu ouvi aquele relato, eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida. Inclusive eu compartilhei na rede feminina. Eu orei e falei, Deus, era tão desesperador a oração daquela mulher, o áudio. Ela, igreja, santidade é o que o Pai está pedindo. Cuidado, porque no sonho dela ela via rostos conhecidos, familiarizados e aparentemente santos. Cuidado com a exclusividade divina, viu? Cuidado com aquilo que foi separado para um propósito. Cuidado! Então eu orei algo que eu nunca fiz. Eu falei algo que eu nunca falei. Eu falei, Senhor, se ainda não atingir esse nível de santidade que o Senhor espera de mim, me dê força. Se porventura eu não conseguir,
Você tem meu consentimento para me preparar e me levar. Não quero ficar. Entenda-me. Não podemos ficar. Deus me traz aqui nessa noite para dizer que santidade vai além do que nós imaginamos. Implica todas as áreas da nossa vida. Todas as nossas atitudes, elas são avaliadas, observadas, todos os dias após dia. Se eu levantar, se eu deitar. Oh, queridos, para mim não foi fácil elaborar essa palavra. Eu entrei em processos de angústia. Como Deus é bom. Eu falava, Senhor, nesse momento de estar aqui elaborando para o povo, eu estou também sendo alcançada pelas palavras. Pela sua verdade. Eis aqui uma exclusividade sua. Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Já tem 30 minutos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem ainda algo válido para te formar nessa noite. É a sua santidade. Ou a inexistência ou a ausência dessa santidade que vai determinar o desfecho da sua vida. Ela, sua santidade, ou a ausência dessa santidade, que irá determinar onde você vai viver. Ouça a palavra, viver. Viver. É ela que vai determinar, ou a ausência dela que vai determinar onde você vai viver a eternidade. Isso é forte, né? Ela determina onde você vai viver sua eternidade. Oh, queridos, é tão sério. É tão profundo que o Senhor está aqui hoje. Porque muitas vezes nós pecamos ocultamente, às escondidas. Não é assim? Muitas vezes consciente porque queremos pecar. Desejamos pecar. Pecar é bom. Quem disse que pecar não é bom? Mas poucas vezes avaliamos as consequências de violar aquilo que é sagrado. Muitas vezes não pensamos, não avaliamos as consequências daquilo que é puro, daquilo que é exclusivo. Está entendendo? Você, exclusivo, separado. Abra sua Bíblia, estou eu finalizando. No livro de Josué, capítulo 7. Não vou descer em muitos detalhes para não usar o tempo. Josué capítulo 7. Eu não vou dizer aqui nem os versículos para andar mais rápido. Aqui, nesse livro, tem história de um homem israelita, chamado Acã. A história fala e nos dá a entender que, de certa forma, Acã negociou sua santidade. Deus, naquele tempo, Ele enviou Acã e Josué para uma guerra. E Deus orientou da seguinte forma: destrua tudo, todos os despojos, todos os bens que lá alcançaram. Aí Acã, movido por um sentimento de ambição e desobediência, ele se apossou daqueles objetos consagrados para uma destruição. Ele trouxe para a sua vida, ele trouxe para o seu cotidiano aquilo que infringia, aquilo que feria, violava a santidade de Deus. Ocultamente, com a sua conduta, o seu caminhar, o seu comportamento pecaminoso, diz a palavra que ele trouxe uma maldição não só para a sua vida, está aí. Ele trouxe uma maldição para toda a sua casa. Oh! Deus está falando aqui, hein? A Bíblia diz que a maldição alcançou esposa, filhos, até os animais, seus bens. Sabe por quê? Deus não negociou sua santidade com Acã.
santidade é o requisito, é o único meio, a única forma de nos mantermos em intimidade e em comunhão com Ele. E sem ela, Ele lança qualquer um fora da sua presença. Entendeu? Aconteceu com Acã, aconteceu com o rei. O rei. Aí eu paro para te dizer, Deus, Ele não está interessado na sua cadeira. Deus não está interessado no seu título, no seu diploma. Deus não tem interesse de maneira nenhuma. Ele fez isso com Acã, Ele fez isso com o rei Saul. Homens escolhidos, preparados, desenhados. Mas quando se tratou da ausência da santidade, Ele lançou fora. Os olhos do Senhor não dão conta do pecado. Foi isso que Deus fez. Deus fez com Acã. Deus fez com o rei. Aleluia. Quando Acã trouxe tudo aquilo para a sua vida. Quando Acã trouxe o que era impuro, o que era indevido para o seu cotidiano. Quando ele trouxe tudo aquilo, ele deixou muito claro, ele deixou evidente que todas aquelas coisas era mais valiosa, era mais preciosa que o seu próprio Deus. Será que você está fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Será que ao trazer algumas coisinhas, algumas impurezas, você não está elegendo seu pecadinho a maior que o seu próprio Deus? Eu não sei qual é a sua dificuldade para não se tornar santo. Eu não sei, mas Ele sabe. Mas hoje Ele pergunta: seu pecado está sendo prioridade? Talvez sua mentira, a sua intolerância com alguém. Eu não sei, não cabe a mim saber. Mas hoje Ele está perguntando. Reflita, está sendo algo maior do que Ele. A palavra para você é repensar, pensar, refletir. Eu acredito que Deus, Ele espera e deseja que você tenha um final completamente diferente que Acã teve. Ele deseja que você tenha um desfecho de vida espiritual totalmente diferenciado de Acã, de rei Saul, e tanto quanto os outros de homens que um dia foram escolhidos, desejados por Deus, mas lançado fora da tua presença. Acã naquele dia, ele perdeu não foi só sua vida física, ele não perdeu só a sua vida terrena. A Bíblia, aí no livro de Josué, deixa claro, ele perdeu algo maior. Ele perdeu a eternidade, o direito de viver a eternidade com seu Deus. Na medida que ele foi lançado fora, ele perdeu sim a vida sim, física terrena, mas ele perdeu algo muito superior. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui sendo mantidos em vida. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Mas ainda corremos um grande risco de ouvirmos naquele dia ou em qualquer situação, como ouviu aquela irmã: não te conheço. Você prega, você canta, você profetiza, você expulsa demônios, você dirige pequeno grupo, você atua no teatro, você dança, mas não te conheço. Você imagina? Em nome de uma santidade não vivida, você ouvir isso? Seja no dia que o Senhor te chamar, seja no dia que Ele voltar para todos nós. Aí eu concluo nessa noite. Eu vim aqui para dizer para você que nós estamos vivendo num período sobre o manto da graça. Mas não faça uso, vou repetir, não faça uso desse favor imerecido para ser um motivo para você se tornar um pecador contumaz, um pecador louco, irresponsável, inconsequente.
A graça, ela não pode ser usada como uma razão para você pecar dia após dia. Oh, tem crente aqui. Tem crente aqui. Tem santo aqui. A graça, ela tem um verdadeiro sentido. Te torna santo. Tem muito pecador contumaz. Loucos, diz a palavra. Mas hoje Ele diz para você, Ele diz para mim, Ele diz para nós: basta tão somente hoje você confessar. Basta tão somente você se posicionar. Basta tão somente você arrepender. Aí Ele vai lançar o mais obscuro, o mais abominável, o mais terrível dos seus pecados no mar do esquecimento. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.